Sobre a terapia de reprocessamento cerebral. O que eu tenho percebido através desses estudos da neurociência, de todos esses estudos, de tudo que acontece no Brasil, fora do Brasil, que eu vivo realmente perseguindo esse tipo de assunto, né? Eu venho percebendo que pessoas nos Estados Unidos, por exemplo, eles começaram a pegar alguns ganchos lá atrás, dentro desse mundo aí da hipnose, e começaram a desenvolver alguns trabalhos relacionados ao que acontece no plano espiritual, que é o plano espiritual, mas que ficam registrados no corpo físico. O nosso cérebro, ele tem dois hemisférios, o direito e o esquerdo, né? Então, teoricamente, o cérebro, ele foi criado por geneticistas, por engenheiros siderais, para que ele funcione de forma equilibrada, razão e emoção. Só que não é assim que acontece, porque as pessoas ou são muito emotivas ou são muito racionais, elas não são equilibradas. Pende para um lado para o outro, exatamente. Né? Então, na medida em que uma pessoa seja extremamente emotiva, o hemisfério direito dela vai estar em desalinho com o esquerdo. Então, vamos imaginar como se fosse um gráfico. Vai, então isso não acontece, mas então o hemisfério esquerdo, você é muito racional, então você está muito ativo, hemisfério direito, emocional, você não está tão ativo. Então há uma disparidade entre um e outro. Nessa disparidade, as informações elas vão ficando registradas e não consegue se retirar. Eu, durante muitos anos, por exemplo, trabalhando com as pessoas, eu não atentava para isso. E hoje, prestando atenção e notando isso, é impressionante como esse processo acontece. E essa informação vem da física quântica, vem da neurociência. Ou seja, hoje, através da própria hipnose, da terapia de vida passada, de mecanismos da hipnose não verbal, nós conseguimos acessar dentro do cérebro a mente primitiva da pessoa, aonde tem atrelado um determinado trauma, um determinado problema que gera nela pânico, gera nela fobia, gera que pode ser dessa vida ou de vidas anteriores. Tanto faz, porque não existe, o cérebro não identifica o que é desta vida e o que é de uma vida anterior. O cérebro não identifica aquilo que aconteceu, está acontecendo agora ou o que aconteceu há 50, 100 ou 200 anos atrás. Aquilo está ali, está nessa fenda. É como se houvesse uma fenda, não tem fenda nenhuma. É acumulativo. Fica registrado. E nós estamos hoje descobrindo métodos e meios de conseguir acessar essa coisa e de uma forma cirúrgica retirar aquela informação. Então a pessoa ela chega no consultório com um trauma ou não conseguindo fazer uma determinada coisa, e quando você atua com a hipnose, com a terapia de vida passada dessa forma, você retira aquilo. A pessoa entra de uma forma e sai de outra forma. Não é como eu utilizava, por exemplo, a hipnose para uma reprogramação mental. Isso acabou. Como que é uma hipnose não verbal? Hipnose não verbal através do olhar, através de sons, através de coisas que a gente vai fazendo. Por exemplo, se eu pegar um objeto qualquer aqui e pedir a você o meu dedo, por exemplo, para ficar olhando por algum tempo e começar a movimentar, eu vou acessar dentro do seu cérebro onde está uma determinada informação. Se fôssemos fazer isso exatamente, se eu chegasse num determinado ponto em que houvesse lá dentro do seu cérebro essa informação, você começaria a chorar, você ficaria nervoso, você ficaria descontrolado. Por quê? Porque é aquela informação que está vindo à tona. Ou seja, você cutucou o dedo na ferida. Exatamente. Tocou no ponto certo. Isso está se fazendo bastante na E você Europa, tem feito isso hoje em consultório? Tenho, e tem dado um resultado. Eu fico até espantado com o resultado, porque ele é muito rápido, é uma coisa rápida, sabe? Você tira uma pessoa de um quadro, eu venho atendendo uma paciente, por exemplo, que já vem fazendo tratamento há muitos anos, né? Ela mesma já esteve, inclusive, comigo, essa moça, ela não é daqui de Santos. Ela já esteve comigo, nós trabalhamos e o trabalho era sempre um paliativo. Em 3 semanas, ela está outra pessoa, ela está agindo completamente diferente, todo aquele medo, aquele pânico, aquele conjunto de fobias que ela tinha, por exemplo, isso tudo está indo por terra. De repente, num determinado ponto que eu pegue do seu cérebro, você pode entrar em regressão, ou não, ou simplesmente a pessoa chora, ou vem à tona. Porque quando uma pessoa procura um terapeuta, ela tem um problema. Então, quando ela começa a identificar o problema, quando ela começa a falar sobre o problema, então automaticamente eu levo aquilo
a um estresse muito grande. Já existe um estresse interno no campo emocional, no campo mental e no cérebro, que é onde a gente não trabalhava. E era justamente o lugar que tinha que trabalhar, não se trabalhava. Palermo, até para que as pessoas possam se identificar muitas vezes com um problema que ela própria tenha ou que alguém da família tenha ou que ela conheça alguém. Quais são os casos mais comuns que você recebe em consultório de problemas assim? Traumas, fobias. Pânico, medos de alguma depressão, coisa, medo não síndrome do identificado. pânico. Medo não identificado. Medo não identificado. Medo não identificado. É impressionante, mas tem sido muito rápido. Quando eu ouvia os médicos americanos, terapeutas europeus, terapeutas ingleses falando, lembra que eu cheguei, em novembro ainda falei sobre isso, o mundo está mudando, o mundo da terapia está mudando. Quando eu lia sobre aquilo, eu não acreditava, falei, não é possível, isso é o jeito americano de ser, que está sendo enfiado goela abaixo das pessoas. Até que um dia eu resolvi pegar e fazer, eu conheço as técnicas. E eu fiquei espantado, porque o resultado foi muito rápido, muito rápido. A melhora nas pessoas acontece de uma forma bastante rápida. Não é que nós descobrimos a pólvora, não é isso, não é? Mas até agora, por exemplo, as pessoas que eu venho atendendo desde o ano passado para cá, acho que 80% delas, se não um índice maior, eu tenho tido um resultado muito legal. E os outros 20% são pessoas que começam e não voltam mais para o consultório, interrompem, seja lá pelo qual motivo for.